Boa noite, meus irmãos, boa noite, queridos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite em que estamos aqui no nosso momento em que a gente compartilha da palavra do Senhor, em que a gente adora a Deus, né? Depois desse louvor que nós tivemos maravilhoso, nós estamos aqui nesse momento, não é verdade? Então sejam todos muito bem-vindos. Peço que você compartilhe para que mais pessoas possam estar recebendo essa palavra, tá bom? Lembrando que nós estamos falando nessa semana sobre 5 atitudes que vão mudar a sua vida. 5 atitudes que vão mudar a sua vida. E nessa noite, quarta-feira, nós iremos abordar a terceira atitude que vai mudar a sua vida. Lembrando que na segunda-feira nós falamos que a primeira atitude é confie nas Escrituras e não nas suas emoções. Terça-feira, ontem nós falamos, utilize a Bíblia como seu companheiro diário, e hoje nós vamos estar dando continuidade nesse texto maravilhoso que nós estamos compartilhando com você e estamos entendendo, recebendo a revelação do Espírito Santo para o nosso entendimento, não é verdade, queridos? Então, muito obrigado pela sua presença até aqui, nesse momento, né? Obrigado por ter estado conosco e vamos lá para mais um compartilhamento, para mais um momento da mensagem da palavra de Deus, tá bom? Antes de nós lermos o texto, vamos fazer uma oração nessa noite, tá bom? Pai, eu te louvo por esse dia maravilhoso que tu nos deste e agora essa noite maravilhosa que tu nos está dando, Senhor. Pai, nós te louvamos pela salvação, pelo livramento, pela saúde, pelo alimento que mais um dia tu colocou na nossa mesa. Tu abençoou os meus irmãos com a vida, Pai, com a paz, com a graça, e te louvamos, Pai. Nessa noite nós te convidamos, Jesus, a se fazer presente mais uma vez e ministrar aos nossos corações. És tu que nos ensina, Espírito Santo de Deus, e nessa noite continua esse ensinamento em que eu e os meus irmãos possamos receber a Tua palavra e compreender a Tua revelação, Pai. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então hoje, queridos, quero pedir mais uma vez que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 17. Nós vamos ler mais uma vez o versículo 4 e 5, que é o texto que está norteando a nossa mensagem, o texto que está dando o norte para nós, né? Então, no versículo 4, o salmista diz o seguinte: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Vamos ler essa parte mais uma vez. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Dando continuidade, os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Amém? E aqui eu tiro a nossa terceira atitude que nós devemos tomar, né? A terceira atitude que nós devemos tomar, que vai mudar a nossa vida. E a terceira atitude é: vá apenas a lugares aonde Jesus possa ir com você. Mais uma vez, vá apenas a lugares aonde Jesus possa ir com você. Vamos repetir mais uma vez, porque eu quero que isso grave no seu coração. Vá apenas a lugares aonde Jesus possa ir com você. O salmista, ele disse nesse primeiro versículo 4, quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Existem caminhos, existem lugares, existem situações que nós devemos nos guardar, que nós devemos observar com uma luzinha de alerta, porque não é todo lugar que Jesus é bem-vindo. Você sabia disso? Não é todo lugar que a Bíblia é bem-vinda, né? Nós sabemos
em pleno 2021, né, que é tanto falado sobre liberdade de expressão, liberdade de religião, é tanto falado, e nós sabemos que ainda esses tempos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode entrar em algumas nações, não pode, você sabia disso? Que não, aqueles países não aceitam que essa palavra possa ser traduzida, possa ser ali entregue para os irmãos, não podem abrir igrejas, ainda existem. Então, existem situações como essa, né? Ali se trata de nações extremamente rigorosas, extremamente rígidas e fechadas completamente para o Senhor, para a palavra de Deus. Apesar de que muitos dos seus habitantes, pela glória, pela graça e a misericórdia de Deus, estão sendo alcançados pela palavra, porque missionários estão levando o evangelho, sabe, irmãos, estão levando a palavra escondido das autoridades, para que pessoas ali conheçam a Jesus. Isso acontece. Louvado seja Deus por vidas que estão sendo salvas, né? Porque missionários estão levando a palavra de Deus para aqueles que estavam perdidos e trancados pelos seus governos, pelos seus governantes, para que a palavra de Deus não os acessem. Na verdade, isso acontece ainda nos tempos de hoje. Mas eu quero dizer para você que nem em todos os lugares, como eu disse no começo, Jesus é bem-vindo, né? E aqui eu não digo a respeito do pecador, da pessoa que é ímpia apenas, da pessoa que não conhece a Jesus, mas eu digo dos lugares aonde Jesus ele é julgado, aonde Jesus ele já é condenado. Não é verdade? Existem lugares. Eu lembro que há pouco tempo atrás nós estávamos na live dos nossos cultos, e aí eu fui lá nos grupos de Facebook e fui compartilhando, né? Eu estou em muitos grupos, e tem alguns grupos específicos que são de música, que são de algumas outras coisas, de tecnologia, e eu compartilhei lá, a mensagem do nosso culto naqueles grupos, e depois de algum tempo eu fui olhar o celular e eu vi que criou ali uma confusão. Várias pessoas ali começaram a me xingar, começaram a falar barbaridades contra a palavra de Deus, contra Jesus, contra Deus, contra mim, entendeu? Então aquelas pessoas, elas estavam com o coração completamente trancado, completamente fechado, né? Completamente frio quanto à palavra de Deus, né? E eu fiquei pasmo, porque eu não imaginava que fosse criar repercussão dentro desses grupos. Mas por que isso aconteceu? Porque ainda existem lugares que Jesus, ele realmente, ele não é bem-vindo. Não é que Jesus é desconhecido, é que ele não é bem-vindo. A palavra dele não é bem-vinda, porque ali já existem situações de condenação quanto a Jesus e quanto à palavra de Deus. Isso acontece. E eu vou citar um exemplo de algo assim para você. Vocês lembram do que está escrito no livro de Mateus, capítulo 27? Mateus, capítulo 27. Tem algo muito interessante lá. Mateus, capítulo 27, Jesus havia sido preso. Versículo 15, observe o que diz: ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem, ou quem a multidão escolhesse, né? E eles tinham então um preso famoso, note, preso famoso, chamado Barrabás. Já era um homem delinquente, famoso, por provavelmente já ter sido preso outras vezes. Era um homem que tinha costume de praticar violência, de praticar ilegalidade, por isso ele era um preso famoso, tá bom? Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, né? Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, né? Agora observe o que diz no versículo 22, porque a multidão queria que soltassem Barrabás. Versículo 22, ele diz o seguinte: Pilatos disse-lhes:
O que então eu farei com esse Jesus, que se chama Cristo? E todos eles disseram, ou seja, e toda a multidão disse, que seja crucificado. E quanto a Barrabás, solte-o. E o que eu farei com esse Jesus, chamado Cristo? E a multidão falou o quê? Crucifica-no, crucifica-no, crucifiquem esse homem, crucifiquem esse Jesus. A multidão ali, ela não queria ouvir Jesus, a multidão ali, ela não queria saber de Jesus, apenas o condenaram, apenas disseram que queriam que Jesus fosse crucificado. Isso aconteceu, né, queridos? Inclusive o governador, ele pergunta, que mal este homem fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo, seja crucificado. No versículo 26, diz o seguinte, então lhe soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. E depois desse momento, algumas horas depois, algum tempo depois, Jesus foi crucificado. Mas ele foi crucificado, e enquanto um bandido foi solto, ele foi crucificado, um homem justo foi crucificado, enquanto uma pessoa que era comum a prática da violência, a prática da mentira, a prática da ilegalidade, foi solta. As pessoas escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Jesus aqui, ele não era bem-vindo. Jesus aqui não tinha, aquelas pessoas não tinham nenhum apreço por Jesus, nenhum carinho por Jesus. Sim, não conheciam, não acreditavam, mas não apenas isso, mas elas condenaram a Jesus. E até os dias de hoje existem lugares assim, irmãos. Então, olha o que o salmista falou para nós. Eu quero lembrar você, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Eu tenho me afastado dos caminhos daqueles que andam na violência, andam na prática da condenação, andam na prática da perversidade, andam na prática do mal. Eu me tenho afastado, eu me tenho guardado desse caminho, porque eu só quero ir em lugares aonde Jesus possa ir comigo. Por isso eu quero dizer para você, essa é a terceira atitude. Vá apenas a lugares aonde Jesus possa ir com você. Nós vamos compreender isso ainda melhor, tá bom? Vamos ver o que diz o livro de Salmos, capítulo 1. Diz uma palavra interessante para nós, o salmista diz, versículo 1, ele diz o seguinte, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Observe a palavra ímpio. Então ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. O ímpio é aquele que não conhece Jesus, tá bom? Mas ele diz uma outra coisa, nem fica ou nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira ou na roda dos escarnecedores. Existe o ímpio, existe o pecador, mas existe o escarnecedor. Existe aquela pessoa que só escarnece. Existe o lugar da zombação, em que, como por exemplo eu falei no começo, naquele grupo de Facebook que eu compartilhei o culto da igreja, aquelas pessoas, elas não queriam ouvir falar de Jesus. Nada do que eu pudesse citar para eles acerca da Bíblia seria minimamente ouvido, porque eles já tinham um pré-conceito contra Jesus, contra a Bíblia. Então ali de forma alguma Jesus ele era aceito, de forma alguma Jesus ele era compreendido, mas ele era apenas escarnecido, era zombado. Se aquelas pessoas pudessem crucificar Jesus novamente, assim o fariam. Existem ainda situações assim, queridos. Existem ainda situações em que Jesus de fato ele é escarnecido, ele é julgado, ele é condenado, e se possível fosse crucificado novamente. E o que eu compreendo é que nós não devemos, sentar,
Sabe, como ele diz aqui, né? Na cadeira dos escarnecedores. Nós não devemos nos sentar nas cadeiras, na roda daqueles que condenam a Jesus, rispidamente, daqueles que não querem negócio algum com Jesus. Eu não estou falando do ímpio que não conhece, mas eu estou falando daquele que fechou o coração completamente para Jesus. É aquela pessoa em que você pode entrar, mas Jesus não pode entrar, né? Quantos lugares Jesus ele não pode entrar, né? Quando nós trazemos para o nosso cotidiano, né? Há pouco tempo a pandemia deu uma aliviada, né? E a gente já viu aquelas festas, às vezes até dentro daqueles lugares meio alagados, e muita gente bebendo, muita coisa acontecendo, né? Muita traição acontecendo, muita coisa da carne acontecendo. Aquele ambiente não é um ambiente para um cristão, para um crente, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. O que é que Jesus, será se Jesus seria aceito num lugar como aquele? Não seria. Você está compreendendo? Não seria, querido. Então nós temos que compreender que nós devemos ir a lugares aonde Jesus possa ir conosco, possa ir comigo. Se eu tiver que abrir mão de Jesus para entrar no lugar, eu não vou naquele lugar. Se eu tiver que abrir mão de Jesus para um determinado trabalho, eu vou abrir mão do trabalho, mas eu não abro mão de Jesus. Eu não abro mão de Jesus por causa de determinada coisa, porque aonde eu só quero ir aonde Jesus possa ir comigo. Eu só quero falar aonde Jesus possa falar comigo. Eu só quero cantar aonde Jesus possa cantar comigo. Eu só quero estar aonde Jesus pode estar comigo. E aqui eu trago um outro texto para você, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Observe o que Jesus diz para nós. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Como você sabe, sempre foi o desejo de Deus ter um relacionamento com o homem. Sempre foi, desde o princípio. Quando Adão estava no jardim, na viração do dia, a presença de Deus estava lá com Adão, e havia ali um relacionamento entre Deus e o homem, ali algo acontecendo diariamente, momentos maravilhosos, Deus junto com o homem junto da presença de Deus. Isso sempre aconteceu. E agora Jesus ele diz que está preparando um lugar, e quando ele voltar, ele vai nos receber para ele, para que aonde ele estiver, nós possamos estar juntos a ele. Eu quero dizer para você, queridos, não abra mão da presença de Jesus, não abra mão do teu relacionamento com Jesus, não abra mão da tua vida com Jesus, não abra mão das promessas de Jesus. Vá, e aonde você for, que Jesus possa estar com você. Aonde você estiver, que a presença de Deus possa te acompanhar. Você está compreendendo isso? Eu espero do fundo do coração que você compreenda isso. Houve um momento na minha vida em que eu estava num deserto. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, e eu estava passando por um momento difícil no meu corpo. Eu estava me sentindo fraco, debilitado. E ali eu fiz uma oração. Eu falei: meu Deus, por que eu estou aqui? Eu posso morrer nesse lugar. Eu preferia estar em Manaus, eu preferia estar em casa, na minha igreja com os meus irmãos, mas Tu me trouxeste para tão longe, Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus trouxe uma nuvem e nos cobriu do sol, e Ele mandou um vento. E quando aquilo aconteceu, eu vi com os meus olhos, ninguém me contou. Quando eu senti aquele vento refrigerando o meu corpo,
quando eu vi aquela nuvem cobrindo e protegendo a gente do calor do sol, eu compreendi: Jesus está aqui comigo. Eu não estou só, Ele está aqui comigo. Deixa eu dizer para você: vá apenas a lugares aonde Jesus possa estar contigo. Você pode ir no deserto, Jesus estará lá com você. Porque lembra, quem poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida. Nada, nada pode nos separar do amor dele. Ele ama você. Por isso, queridos, que os teus pés caminhem por lugares aonde ele possa estar com você. Quantas pessoas entram em lugares, vão a lugares, estão em situações em que o Espírito Santo sai, porque aquele lugar é um lugar de pecado, é um lugar de problema, é um lugar de confusão, é um lugar de traição, é um lugar de carnalidade, e por isso o Espírito Santo não continua, ele não entra, Jesus não está lá. Não vá, não vá. Vá a lugares aonde Jesus possa ir com você. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Pai, aqui está mais uma atitude que devemos tomar para que a nossa vida seja transformada, Pai. Pai, aqui foi ministrada a Tua palavra com simplicidade, e eu te peço, Senhor, que os meus irmãos venham compreender essa palavra, que a Tua igreja venha compreender essa palavra, Pai, e que possamos andar por todos os lugares desse mundo aonde Tu estás conosco, Pai, não tendo que te deixar para trás, não tendo que abrir mão da Tua presença, não tendo que tirar a nossa aliança contigo, Senhor, para entrar em lugares ou fazer parte de momentos e situações, Pai, mas nós queremos andar por onde formos e Tu estando conosco, Pai, e a Tua presença estando conosco evidente naqueles lugares, Pai, porque assim a nossa vida continuará sendo uma vida firme nos Teus caminhos. Assim nós continuaremos vivendo, Senhor, sem andar deslizantes, Pai, mas permanecendo firmes, fiéis à Tua palavra, Pai. Por isso eu oro pelos meus irmãos nessa noite, que eles possam andar também, Senhor, por caminhos que levam para perto de Ti, que eles possam andar, Senhor, e aonde eles forem, que a Tua presença possa estar com eles, Senhor, que eles jamais tirem a aliança que eles têm contigo, e que possamos cada dia viver diante da Tua presença. Assim eu oro pelos meus irmãos em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco mais uma vez. Quero lembrar você que no próximo sábado, lembrando para você, nós temos o nosso culto da amizade. Vai ser um momento maravilhoso. Se prepare, vem, nós vamos comer juntos, nós vamos nos confraternizar juntos. E eu garanto para você uma coisa: Jesus, Ele pode entrar na igreja dele, Ele pode entrar na casa dele, porque lá é o lugar da comunhão dos santos que foram lavados e remidos com o sangue de Jesus. E você precisa estar lá conosco, amém? Eu oro para que Deus te dê uma noite abençoada, cheia de paz, e amanhã estaremos juntos mais uma vez, para recebermos mais uma atitude que vai mudar a sua vida. Deus abençoe você e até amanhã.